Você consegue lembrar o que você fazia antes das redes sociais? Se você nasceu antes dos anos 2000, você vai conseguir lembrar. O que você fazia antes de dormir? Qual a lembrança que você tem antes de dormir, quando você deitava, na hora que você acordava, da sua infância com seus amigos, do que você brincava, como era que você paquerava, né? Quando começou a paquera, né? Aquele friozinho na barriga, de você, né, ver aquela pessoa que você gosta, de você mandar aquele bilhetinho, de você receber aquela cartinha. Gente, onde é que tá tudo isso? Eu sei, eu entendo que os tempos mudaram. Hoje a gente tá em 2025, eu nasci em 1990, então tudo mudou. E é doido porque eu faço parte, né, dessa transição. Eu e milhares de pessoas, né, fazemos parte dessa transição. E quem nasceu lá atrás consegue perceber o momento atual que a gente está vivendo agora, né? Gente, não tô aqui para falar que a tecnologia, que, né, as redes sociais trouxe só coisas ruins. Ao contrário, trouxe coisas muito boas, né? Acesso à informação, né? A tecnologia melhorou muito nos diagnósticos, nos tratamentos, né? Tantas coisas boas, né, gente, que o avanço tecnológico traz pra gente. Também lazer, muita coisa. Mas a partir de que momento que esses excessos podem se tornar problemas? Vocês já pararam para pensar nisso? Como eu nasci nos anos 90, hoje em dia, eu às vezes me sinto angustiada, me sinto agoniada, essa é a palavra, quando eu percebo o quanto eu estou conectada com redes sociais. Né? Passa um tempo, eu tô muito tranquila, mas o tempo às vezes eu tô com muito excesso. E quando eu falo redes sociais, não tô falando aqui do YouTube. O YouTube hoje eu acho que quem consome muito YouTube é muito diferente de quem consome muito Instagram, TikTok e outras redes. Dessas redes que tem vídeos muito rápidos, onde você precisa falar em 30 segundos para que você seja ouvido. Então já vem aquela ansiedade de produzir aquele conteúdo, onde os seus primeiros 30 segundos precisam ser ouvidos, onde você precisa falar alguma coisa que prenda o outro, seja lá o que for. E essa dopamina, né, que é muito rápido, a gente vai passando, a gente vai vendo tanta coisa, gente, é tanta coisa que essas redes entregam pra gente. E tá todo mundo ali dentro, todo mundo. Muitas vezes, quem não tá aqui... Porque eu acho que existe dois lados. O lado do produtor de conteúdo, ele tem a ansiedade dele é diferente, como do quem tá do outro lado consumindo. Porque quem tá desse lado aqui consumindo esse conteúdo todo, tem aquela ansiedade, você vê tanta coisa, e você fica tão viciado em ver tanta coisa, que você fica incapaz de produzir qualquer coisa. Então, tem essa ansiedade daqui e também tem a ansiedade de quem produz o conteúdo, né? Que precisa ser visto, precisa ser ouvido, precisa, sabe? Não sei, gente, essa necessidade de ser visto, de receber um like, de receber um comentário, sabe? Diferente aqui do YouTube. O YouTube é que a gente senta, a gente bate papo, a gente conversa, a gente toma um café, a gente toma um chá, a gente conversa e eu vejo muito isso nos meus vídeos, sabe? Se você for ver os meus vídeos aqui, são muito de experiências, coisas minhas que eu já vivi. Então, acaba que fica guardado, sabe? Uma lembrança pra eu ver daqui 20 anos, 30 anos, se Deus me der vida e saúde. Então tá tudo bem se só duas pessoas verem o meu vídeo e se dão um like, né? É muito bom a gente ter um vídeo que tem muita visualização, mas no YouTube a gente não tem essa coisa. Ah, não deu like, tá tudo bem. Agora vai lá no TikTok, no Instagram, as pessoas precisam daquilo, né? Eu não sei, é uma coisa assim muito louca. E isso se expande bastante, né, gente? Por exemplo, eu moro em Portugal. Eu trabalho numa recessão em Portugal e recepção no Brasil. E eu já costumei falar recessão. É até mais fácil falar recessão do que recepção. O que vocês acham? E aí, eu trabalho agora. E agora a gente tá em agosto, né? Alta temporada, tá todo mundo de férias, muitas crianças, né? Um parque de campismo enorme, imenso, cheio de barracas, de tendas, né? Autocaravanas, tudo assim, as pessoas vivendo esse verão europeu, né? E aí, o que acontece? Como eu trabalho na recepção e aqui no parque a gente tem acesso à internet gratuito só ali na área da recepção e numa área de uma sala de convívio que fica um pouquinho mais afastado. Pronto, é os dois lugares do parque. Quando as pessoas chegam na recepção, a primeira que eu pergunto, cadê a senha da internet?
Vocês já perceberam que a gente faz isso? Eu faço isso, você também faz isso. Quando a gente chega em qualquer lugar que seja, com a primeira coisa que a gente procura, a senha da internet. Hoje em dia eu nem faço muito isso, porque como eu já tenho um pacote, às vezes você tem um planozinho de internet ali, né? Você nem pede assim muito, mas quando você tá fora, que você não tem, você vai e pede a senha da internet. Esse é o comportamento do ser humano hoje em dia. Tem internet? Cadê a senha do Wi-Fi? Antes mesmo de você fazer um check-in de qualquer coisa, a senha da internet. Bom, e aí, nessa recessão, gente, fica cheio de crianças. Crianças sozinhas, com o celular, vendo só Deus sabe o que, brincando, só Deus sabe de que, ninguém sabe. Só que fica ali, né, recessão, gente. Amanhã, à tarde, à noite, vai e volta. Não tem nenhum adulto por perto, elas estão sozinhas com telas o tempo inteiro. Sabe? Eu tô falando criança, gente, de 6, 7, 8, 10 anos. Crianças. Sabe o que aconteceu? 3 dias atrás, eu tava fechando caixa, a recepção fecha 10, tava até 11 horas da noite. E aí, tem um senhor batendo no vidro da porta. Eu falei, senhor, já tá fechado, pode ir na recepção? Ele, eu vou quebrar o vidro, abre essa porta. Fui lá e abri a porta, né? A gente, né, fala assim, meu Deus, que mal educado, mas tá tudo bem. Abri a porta, vamos ver o que vem de lá pra cá. O senhor estava desesperado porque ele encontrou uma criança de 4 anos. 4 anos, sozinha, 11 horas da noite, perdida dentro de um parque de campismo, onde existem pessoas do mundo inteiro. Vocês imaginam uma coisa dessa? 4 anos. E esse senhor estava desesperado procurando os pais dessa criança. E ele começou a perguntar se a gente tinha todos os registros. A gente tem os registros, mas a gente não tem a cara estampada da pessoa. Pra saber essa pessoa que entra com essa pessoa que é filha dessa pessoa. Criança de 4 anos, talvez ela nem sabe nem falar o nome dela, gente. Mais ou menos, o sobrenome dela. O que tanto distraiu esses pais que eles deixaram uma criança de 4 anos sozinha? Você deixaria o seu filho de 4 anos perdido em parque de campismo? Onde não tem nem muita iluminação, escuro, 11 horas da noite. 11 horas da noite é o horário de criança estar dormindo, gente. Sabe? Eu lembro que 10 horas da noite minha mãe botava todo mundo na cama. E ainda brigando que a gente não queria dormir. Vai dormir. Vocês imaginam? Eu tenho quase certeza que esses pais estavam distraídos com alguma coisa. Provavelmente com o quê? Com telas. Né? Então tá ali, ó. No celular a criança sai e nem percebe. E a gente volta para esse caso dessas crianças na recessão. Ou seja, crianças que estão acessando na internet e os pais não sabem o que essas crianças estão vendo, com quem tá falando, gente. As redes sociais, ela traz coisas muito boas. Mas, para as pessoas que não têm capacidade ainda de entender o que é bom, o que é ruim, né? O que é conteúdo de valor, o que não é. Né? Criança gosta de brincadeira, criança gosta de brincar, criança gosta de doce, criança gosta de coisas assim. Né, coisas coloridas, esse tipo de coisa que crianças gostam, né, de distração. Então, você deixa a criança, por exemplo, olha o que aconteceu no Brasil recentemente. A criança estava numa sala de jogos, esses joguinhos online, eu nunca nem entrei num negócio desse, mas eu sei que tem um joguinho, fica o chat online e as pessoas ficam ali jogando. Uma criança de 10 anos estava ali, 10 era 12 anos, não lembro, e eles conseguem conversar uns com os outros no chat. Um homem começa a conversar com essa criança, pergunta quantos anos ela tem. E aí, a criança fala e vai. Ele fala assim, pega o celular e vai pra longe dos seus pais. E ele começa a falar conteúdo, começa a falar coisas pornográficas com essa criança. Só que quem tava com o celular ali já não era a criança, a mãe. Olha que sorte. A mãe pegou o celular da criança e começou a acompanhar, e começou a falar com essa pessoa e via até onde ela ia. Você sabe o que essa pessoa fez? Ela deu endereço. Ela morava próximo de onde essa criança morava. E a mãe foi desesperada nesse endereço. Começou a querer quebrar a porta, querer quebrar portão, né? E os vizinhos começaram a falar que esse cara, ele tinha um perfil estranho. Ele era pedófilo. Então, gente, esse tipo de criminoso, desse crime que ele é tão asqueroso, ele é tão nojento, que ele tira... Ele destrói infância, sabe? Coisas do tipo, assim, na mente de uma criança.
tá nas redes sociais. É muito fácil. É muito fácil eles encontrarem crianças nas redes sociais hoje. Porque as crianças estão nas redes sociais. Então, onde é que eles encontram essas crianças? Nesses joguinhos online, no Instagram, né? Crianças que ficam, adultos que ficam colocando crianças para dançar na internet, para produzir conteúdo, gente. Qualquer tipo de conteúdo que envolva criança hoje é uma carniça. Você já viram um urubu quando tá no campo? Quando um bicho morre, um animal morre, os urubu ficam tudo assim em cima da carniça? É assim que eles fazem nas redes sociais. E esse vídeo do Felca, desse influencer brasileiro que traz essas denúncias, ele mostra na prática como que agem esses criminosos. E ele denunciou isso, ele denunciou perfis grandes das redes sociais, tá? Que fazia isso, essa exposição com criança, botava criança pra dançar, fazer reality show de criança. Crianças que não tinham nem 18 anos, nem 17 anos, gente, botando silicone nos peitos pra ficar com o peito grande. 17 anos abortando. Sabe? Situações muito feias, muito assim. E esse vídeo tomou uma proporção muito grande. Então, só pra dizer que também a nossa voz, né? A gente tem voz. O que nos usar redes sociais pra gente falar? Se você vê alguma coisa, denuncie. Denuncie. Não faz de conta que você não viu, sabe? Fala. Você não tem que ter medo. Quem tem que ter medo é quem pratica esse tipo de crime. Sabe? Então, quando eu vejo essas crianças assim nas redes sociais, eu fico olhando e fico pensando, meu Deus, o que essa criança tá vendo, Senhor? Dá aquela agonia, sabe? Dá aquela angústia, aquela coisa assim, que a gente pensa, se fosse um filho meu, ou qualquer coisa, um irmão, se fosse eu, na minha infância. Então, eu fico muito pensando nisso, sabe? Então, assim, cuidado, a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, sabe? Ó, uma coisa muito, fugindo de todo esse contexto que eu tô falando pra vocês, a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente. Um exemplo simples. Eu lembro que uma época tava se passando muita propaganda de câncer de mama na televisão, né? O tempo todo. Olha que incrível isso, né? A tecnologia proporciona isso pra gente. Essa coisa, câncer de mama, câncer de mama, câncer de mama. E a gente assistia isso na minha casa. E isso começou a ficar muito constante, passando muito na televisão. Era Outubro Rosa, por aí. E aí, a gente via aquilo e a gente, tipo, uma casa que cheia de mulher, minha mãe, e depois vinha gente, 3 filhas. E do nada, na mesma semana, assim, que isso passou na minha cabeça, eu pensei, falei, não, isso nunca acontece com a gente. Tipo assim, nunca vai acontecer com a gente. A minha mãe se autodiagnóstica, tipo assim, no banheiro, tomando banho, descobre um caroço, e esse caroço era um câncer em estado avançado, um câncer de mama. Então, só pra ver esse contexto, a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente dentro da nossa casa. E do nada, você dá de cara com o problema. Esse é o exemplo mais, assim, na prática, sabe que eu lembro disso? Eu lembro, assim, do meu pensamento, eu falei, não, mas isso nunca vai acontecer. Eu nunca vi ninguém com câncer de mama, imagina. Eu tinha 20 anos, eu acho, 22 anos. E na mesma semana, minha mãe tá tomando banho e sai do banheiro desesperada, desculpa, dizendo que tinha sentido um caroço. Quando ela vai pro médico na mesma semana, tem um diagnóstico do câncer de mama. Imagina, gente. Imagina que situação. Então, é só pra gente entender que sim, acontece com a gente, acontece dentro da nossa casa, por isso que a gente tem que vigiar. Mas a internet também é perigosa pra nós, adultos, né? Para as crianças, e os adultos são responsáveis pelas crianças, então imagina só. E pra gente, como é que a gente se cuida? Como é que a gente se protege desse excesso de informações? Tendo a capacidade de filtrar e de saber o que a gente consome e o que a gente não consome, né? Então, principalmente para quem tem problemas com ansiedade, quem convive com ansiedade, né? Se a gente ficar o tempo todo na frente de tela, se a gente ficar o tempo todo se comparando, né? Então, hoje na internet você encontra, gente, perfil de tudo. Então, aquela pessoa que tá lá toda bombada, toda siliconizada, toda linda, aí você fica lá se comparando, aquela pessoa, ai, como eu queria ter esse corpo, como eu queria ter esse peito, como eu queria ter essa bunda. Aí também tem aquela pessoa que ela é uma pessoa natural, é uma pessoa que mostra a sua rotina. Aí você fala, meu Deus, por que eu não consigo ser igual a essa pessoa? Por que eu não consigo acordar cedo? Por que eu não consigo treinar? Por que eu não consigo me alimentar bem? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí você fica do outro lado da tela se
angustiando, se sentindo angustiada, se sentindo frustrada. Gente, são tantas coisas. Então, tipo assim, eu não acho que as redes sociais sejam negativas, mas eu também não acho que ela seja 100% positiva. Acho que tem que ter responsabilidade. Sabe essa responsabilidade que a gente tem de acordar pra gente ir pro trabalho, de fazer as nossas coisas? Responsabilidade pra gente não fazer mal às outras pessoas? Responsabilidade sobre as coisas que a gente fala com as pessoas? Sabe responsabilidade social? Todo tipo de responsabilidade? Essa responsabilidade nas redes sociais também, ela deve ser exercida. Não é porque você pode pegar o seu celular e sentar no seu sofá, sentar na sua cama, que você vai se entregar tudo. E depois? Quando você começa a se sentir esses sentimentos de angústia, esses sentimentos de frustração, esses sentimentos de depressão e ansiedade, tantas coisas, gente. Eu acho que se fala muito, né, no mal do século, ansiedade, depressão, essas coisas. Essas doenças, elas sempre existiram, sempre foram mascaradas por outra doença. Antigamente, quem tinha problema de ansiedade sério, né, depressão, tipo, era dado como louca, né, era muitas coisas assim. Então, também eu acho que as redes sociais, a mudança nesse tempo, vem trazendo mais essa conscientização sobre todos esses problemas mentais que existem, né, mas ela também alimenta esses problemas. Então, vocês veem, olha como é uma coisa louca, né? Traz também muito conteúdo, né, muita conscientização, mas ao mesmo tempo, quem tá dentro dessa rede também adoece também. Então é uma responsabilidade, é uma autorresponsabilidade. Eu sei que eu falar sobre isso é algo que, tipo assim, talvez nem você assista isso e fala assim, eu nem entendo o que a Ada tá falando, porque talvez você nem conhece como era o mundo antes, né? Talvez você fale, deve ser muito chato, como é que não existia Instagram antigamente, né? Não existia essas coisas, né? Gente, então, tipo assim, mas quem conhece a ausência de tudo isso vai entender o que eu tô falando. É preciso a gente ter cuidado com o que a gente consome, é preciso ter cuidado com o nosso tempo, sabe? É a coisa mais preciosa que a gente tem na vida, gente, é o tempo, né? Então eu venho lutando muito sobre isso. Eu já trabalho 8 horas por dia no meu trabalho, tenho que estar lá, focada. E depois o resto. Eu também tenho meu trabalho, eu também trabalho. Olha, vocês verem, eu também trabalho com internet. Eu sou agente de viagem, planejo viagem para várias pessoas. Mas eu não sou uma produtora de conteúdo. Eu produzo conteúdo aqui no YouTube, quando eu quero gravar os meus videozinhos. E aí sim. Mas, tipo assim, eu não sou uma produtora de conteúdo ativa no Instagram, no TikTok, esse tipo de coisa. Mas eu consumo muitas redes sociais. Então, ela tá me policiando o tempo todo, sabe? O tempo todo. Eu também entendo que as redes sociais traz essa possibilidade do trabalho online, dessas coisas, né, gente? Que é legal, que é interessante, que traz também um pouquinho de conforto, de lazer pra gente. Mas e a responsabilidade sobre o que a gente consome? Enfim, é muita coisa, é um assunto muito amplo, sabe? É muita coisa, gente, envolvida, assim, me falta até palavras, porque se a gente for falar de tudo, a gente pode ficar um dia, né, debatendo só sobre... Um dia não, né, um congresso aí, de semanal, de uma semana, só debatendo sobre o uso excessivo das redes sociais, o impacto no desenvolvimento da infância, na adolescência, na fase adulta, né, na fase também de pessoas idosas. Hoje as redes sociais também tem muita gente que é idosa, que tá acessando redes sociais também. E eu sei que muitas pessoas também ficam acessando esse tipo de conteúdo e às vezes se frustra porque, porque eu não consegui ter isso na vida, porque a fulano teve, né? As redes sociais também trazem um ambiente muito hostil às vezes, onde as pessoas não têm responsabilidade sobre o que falam, querem falar o que querem, né? Querem maltratar as pessoas, querem xingar, querem julgar e não se engane, gente, com o avanço também da tecnologia, hoje, cada perfil nas redes sociais basta uma denúncia para ele virar CPF, para ele virar número de identificação e cara, tá? Não acha que você tá nas redes sociais, que você tá oculto, que ninguém sabe quem é você, sabe? A partir do momento que você faz um cadastro num e-mail, numa plataforma Primeiro que o seu e-mail ele já é sincronizado com o seu YouTube. Depois, o seu e-mail tem que estar sincronizado com o seu Instagram. Sabe? Se você faz esse tipo de coisa também, muitas pessoas... Por que hoje muitas pessoas sofrem processo nas redes sociais? Porque tem gente que é tão cheia de ódio, fica destilando tanto ódio nas redes sociais, fica xingando as pessoas, fica falando coisas feias. E de repente basta uma denúncia na justiça para esse perfil ter cara e um CPF. Seja lá de onde você for do mundo, um número de identificação na hora. Você vai sofrer um processo. Então hoje também as redes sociais, ela também não é terra sem lei.
E muitas pessoas também acabam se expondo de uma forma que é aquela coisa, você pega as suas frustrações da vida, vai para as redes sociais xingar as pessoas, falar mal, né? Que, enfim, ser preconceituosa, ser xenofóbica, ser, né, transfóbica, ser o que for, gente, sabe? Falta de respeito, vou chamar assim, né? Desrespeitar as pessoas e de repente você vai ser surpreendido com um processo, com a polícia na sua porta, qualquer coisa, porque sim, isso aqui, por isso que eu falo, abrir a boca no lugar desse aqui, saiba muito bem o que você vai falar. Não é que você vai falar para agradar todo mundo, não. A gente tem que ter posicionamento na vida, mas eu tô falando quando a gente vai atingir as pessoas diretamente, quando a gente vai faltar com respeito. A mesma coisa de você chegar na rua e você xingar uma pessoa, você ir no trabalho da pessoa e xingar aquela pessoa, tá? E de repente você tá sofrendo um processo, você vai preso, qualquer coisa acontece. As redes sociais também é esse ambiente hoje. E as pessoas se enganam achando que não é, sabe? Então, assim, é muita coisa, gente. Isso aqui é um mundo que a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter cuidado com a gente, com o que a gente consome, com o que a gente fala. Câmeras, hoje tá o tempo todo, gente, as pessoas estão com câmera o tempo todo. Olha o que aconteceu, só pra encerrar esse vídeo no Brasil agora, que só tá se falando nisso. Um pastor de uma igreja, um bispo de Goiânia, bom, ele sai de casa à noite e veste uma calcinha cueca, gente, em Portugal, cueca, calcinha no Brasil. Uma calcinha azul, bota uma peruca, tarde da noite e vai desfilar na rua. Alguém filmou essa pessoa. Entrou em contato com ele, ameaçou de expor, né, queria dinheiro, queria, né, chantagear ali. E ele, o bispo, veio nas redes sociais pra falar que ele estava fazendo uma investigação. Só que esse não foi o primeiro vídeo do bispo, já tinha outro vídeo dele usando uma calcinha preta fio dental, também andando na rua ali, e as pessoas filmando. Então hoje esse homem, né, ele tem a vida dele totalmente exposta nas redes sociais. Ninguém tem nada a ver com a vida dele, ele faz o que ele quiser, gente, faz o que ele quiser, ele veste a calcinha roxa, preta, pink, qualquer cor que ele quiser. Mas tá na rede. Já sabe que ele é um servidor público, ganha 39 mil reais por mês, é bispo e enfim, já casou umas 5 vezes e usa fio dental às noites nas ruas de Goiânia. Azul, preta, enfim, várias cores. Já se sabe, uma atendente falou que ele sempre ia numa farmácia comprar lenço umedecido, comprar calcinha, comprar sei lá o que, várias coisas. Então, uma pessoa que tá com a vida toda exposta nas redes sociais, porque se você acha que você também tá tendo a sua vida ali privada, às vezes nem tanto. Às vezes tem pessoas que estão te observando. Qualquer coisa que você faça que foge ali um pouco do normal, as pessoas estão te filmando e tudo hoje vira views, viraliza, hoje tudo viraliza. O Brasil hoje, eu tô falando do Brasil porque eu sou brasileira, o Brasil hoje é um dos países que mais produz conteúdo do mundo e também que mais consome no mundo. E tudo vira meme, tudo vira isso. Você imagina a cabeça desse homem, como é que não tá hoje? É um caso que soa engraçado, e primeiramente é engraçado, né? Imagina, eu já ri tanto com esses vídeos. Eu falo, meu Deus do céu, como pode, né? Como pode uma pessoa se expor tanto desse jeito? Se fosse na época que não existiam as redes sociais, ninguém ia ver ele de calcinha, de fio dental, nas ruas à noite. Mas hoje tá todo mundo com o celular na mão, então cuidado também com as suas ações. O que você tá fazendo por aí? Porque tem sempre uma pessoa com o celular aposto, pronto para fazer uma filmagem, tá bom? Então é isso, gente. Eu queria conversar com vocês sobre isso hoje. Aqui é de manhã, Que horas é essa agora, gente? São 11 horas da manhã, né? Não é tão cedo assim, aqui em Portugal. E daqui a pouco eu vou trabalhar. Foi só uma reflexão aí com vocês. Me deixa aqui nos comentários o que vocês acham desse assunto também. E pra gente trocar uma ideia, tá bom? Beijos no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.